Olá, amigos do canal Mundo Jurídico do Futuro. Estamos aqui para mais um episódio da série Gestor Legal e hoje nós vamos falar sobre como lidar com pessoas difíceis. Eu costumo brincar que na advocacia só tem gente zen trabalhando. Só que não, né? O fato é que pessoas difíceis estão presentes nos escritórios de advocacia, de qualquer porte, de qualquer lugar desse país, de qualquer especialidade que seja. Somos muito exigentes, somos muito impacientes, somos muitas vezes agressivos, e isso acaba refletindo em todo o contexto da equipe e nós acabamos nos ressentindo um pouco, principalmente quando somos os sócios, quando somos os gestores dessas equipes onde eu encontro pessoas difíceis trabalhando. Mas o que fazer, né? Não dá para sair mandando embora todo mundo só porque a pessoa é difícil. A gente precisa passar por um processo de análise, um processo de auxílio, um processo de realmente como lidar com essas pessoas no dia a dia. A primeira pergunta que vem é por que as pessoas são difíceis? Muitas vezes, para nós considerarmos alguém difícil, é porque nós estamos num processo de julgamento do comportamento dela. Só que o que a gente às vezes não pensa é que elas estão ou podem estar difíceis por conta do nosso comportamento difícil. Então é meio que uma troca. Você é difícil comigo, eu acabo endurecendo com você e me tornando difícil também. Quando acontece um desacordo em relação a um desrespeito às políticas do escritório, uma rivalidade, valores diferentes entre as pessoas, o que pode gerar um afastamento, uma ofensa real ou imaginada. É muito comum que a gente imagina que o outro quis nos ofender quando na verdade ele só estava expressando uma opinião e que não tinha nada a ver com isso. Um comportamento arrogante, muito comum na advocacia. Então eu sou arrogante com você, automaticamente você se torna arrogante comigo e a gente vai trocando esse ping-pong que não chega a lugar nenhum. Uma ambição frustrada também pode me gerar um certo descontentamento e eu, por não saber disfarçar isso, acabo disparando para todos os lados esse meu inconformismo, essa minha frustração. A falta de confiança, então eu vou me tornando difícil por não ter confiança em mim ou no outro e isso vai gerando um processo que fica difícil saber por onde começou, quando começou, por que começou. Inseguranças, a pessoa não tem domínio completo daquilo que ela precisa dominar e por insegurança ela acaba se tornando uma pessoa difícil de trabalhar. E por fim, não menos importante, às vezes o excesso de pressão no dia a dia vai nos tornando difíceis. De acordo com o tipo da pressão, se é uma pressão de cliente, uma pressão financeira do mercado, uma pressão da minha própria equipe, pessoal, de algum acontecimento pessoal, isso pode me tornar uma pessoa difícil e pode tornar as outras pessoas difíceis também. Mas o fato é que difíceis as pessoas serão, nós também somos difíceis. A questão toda é como lidar com essas pessoas difíceis, como lidar com a gente mesmo quando nós estamos num momento difícil. Antecipe-se e analise os sinais o mais rápido possível. Não deixe ele ficar velho, antigo. Percebeu que tem alguma coisa errada, percebeu um comportamento diferente do esperado, chama para conversar. Se alguma coisa muito difícil acontecer, uma situação difícil acontecer, analise a situação e analise a si mesmo. Veja se você não é ator daquela situação, se você também não está provocando algo que gere aquela situação em relação a determinada pessoa que está se tornando difícil por um comportamento quase que reativo. Pode ser que um comportamento difícil aconteça do nada, uma situação que não estava prevista, mas que eu estou ali e preciso lidar com ela. Quanto mais eu me mantiver frio e equilibrado, enquanto o outro está passando por uma situação complexa de descontrole, melhor, que a gente não pode alimentar ainda mais esse problema, essa situação difícil que o outro está passando, ou uma explosão, enfim, o que quer que seja, que surge do nada. Então deixa a poeira baixar para depois a gente lidar com isso, porque vai ser mais fácil e a gente vai gerar menos problemas. Quando houver
problemas específicos, senta e conversa com a pessoa. Aborda diretamente o que está acontecendo, o que você está notando que pode atrapalhar o todo. Tem uma conversa franca, aguardando, obviamente, o momento certo para fazer isso, não no momento de uma explosão, mas a hora que a poeira baixa é hora da gente abordar o assunto diretamente. Caso a pessoa difícil seja muito agressiva, é importante que quem está do outro lado seja muito assertivo, trazendo perguntas objetivas do porquê daquele comportamento, qual é o ponto que ela quer chegar, onde que é o problema dela e por que ela está reagindo daquela forma. Quanto mais perguntas, quanto mais assertividade ao lidar com isso, vai baixando um pouco aquela agressividade e aí abre-se a possibilidade de um diálogo para resolver o problema e quem sabe até nós que estamos desse lado poder ajudar aquele que está passando pela situação que gera essa agressividade toda. Mantenha-se sempre calmo diante de uma pessoa difícil que está tendo um comportamento fora dos padrões ou fora do que seria esperado. É importantíssimo a gente se manter calmo. Respira, analisa aquilo um pouco de fora, não entenda aquilo como pessoal, qualquer tipo de palavra ou agressividade ou o que quer que seja. Não tome pro pessoal, porque se você for por essa linha, você perde a calma e aí perdeu-se a oportunidade de resolver o problema. Então, mantenha-se calmo, não manifeste nenhum tipo de provocação, porque isso vai agravar ainda mais toda aquela situação e aí teremos duas pessoas difíceis para lidar. Eu já vi sociedades de advogados cindirem por conta dessa incapacidade de chegar ao diálogo. Uma outra abordagem é procure raciocinar com a pessoa difícil. Tenta trazê-la para o pé no chão, para trazê-la para a realidade e se isso não for possível, se acontecer que ela esteja realmente num processo de cegueira emocional naquele momento, dá um tempo. Diz, olha, então é melhor a gente conversar depois. Não bate o telefone na cara dessa pessoa, porque isso vai gerar ainda mais um problema, não é por aí. Então, simplesmente diga, olha, vamos conversar amanhã, deixa um dia e uma noite acontecerem, porque muito se transforma nesse período de tempo. Então, é importante a gente ter o momento de falar, não, olha, não vamos conversar agora, não vamos resolver agora, e amanhã a gente parte para uma conversa melhor. Se você precisar, num momento de dificuldade, lidar com situações, com táticas evasivas, mudar o assunto, sair pela tangente, enfim, tentar desviar daquele problema, saiba que isso é paliativo. Isso não vai resolver o problema, a gente precisa que depois que passe esse momento, voltar a conversar. Então, fugir do problema não vai resolver o problema. Mas a gente precisa sair no momento certo e voltar no momento adequado, porque dependendo do que aquela pessoa traga no seu comportamento, pode prejudicar o escritório todo. Pense bem a respeito das palavras que você usa. Palavras têm poder, têm significado e são interpretadas. Então a gente precisa ter uma dosimetria nessas palavras e às vezes excesso de tinta, excesso de adjetivos vão piorar a situação, quando na verdade a gente tem que entrar nesse momento de solução ou de lidar com a pessoa difícil, querendo resolver, não querendo agravar ainda mais o caso. Então cuida das palavras. Eu tive uma professora que falava que nós temos que ser impecáveis com as palavras que nós usamos. Então pense bem na palavra que você usa, o peso que ela tem e o que ela pode significar quando já existe uma fagulha ali de agressividade naquele ambiente. Então essa é uma outra abordagem importante. Para lidar com uma pessoa difícil, sempre tente chegar ao consenso. Essa é uma abordagem vencedora, essa é uma abordagem de bastante bom senso, é uma abordagem para resolver os problemas, não para agravar os problemas. Então eu fico por aqui, espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês e encontro vocês no próximo episódio. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, isso é muito importante.